Questão número 2. A questão número 2 fala de uma população de um município que cresce exponencialmente. Essa mesma questão nós vimos lá na primeira série do ensino médio, idêntica, a mesma questão. E aqui ele dá a função a qual ela cresce. Essa população cresce a 3.000 vezes 10 elevado a 0,1 vezes o tempo em anos. Considerando que os valores no eixo vertical não respeitam a escala, o gráfico que representa o crescimento da população olha só, é lógico, ele não respeita a escala por quê? Porque não caberia. Né? Aqui no caso vai de 3.000 para 30.000 para 300.000, não caberia ali nesse gráfico se fosse seguir a escala padrão mesmo. Como já conversamos bastante sobre gráfico lá na primeira série do ensino médio, aqui é interessante a gente retomar a ideia. Primeira coisa, quando eu estou vendo aqui uma função e tenho gráficos a analisar, a primeira ideia é identificar onde é que o gráfico troca o eixo y. E como é que eu descubro onde é que o gráfico troca o eixo y? É só eu substituir o valor de x por zero. No caso aqui, o x está como t de tempo. Né? Se eu substituir o t por zero, eu já vou encontrar onde é que ele toca o eixo y. Vamos lá. N é igual a 3.000 vezes 10 elevado a 0,1 t. Só que em vez de t, eu vou substituir o t por zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero mesmo. Então, vai ficar 3.000 vezes 10 elevado a zero. Nós vimos também, lá na primeira série do ensino médio, o porquê que todo número elevado a zero dá 1. 3.000 vezes 1. 3.000 vezes 1 é 3.000 mesmo. Isso significa que ele vai tocar o eixo y no ponto 3.000. Vamos analisar onde isso acontece. Não acontece aqui, porque aqui está tocando no ponto 1.500. Acontece aqui. Na alternativa C acontece. Na alternativa B também não acontece. Por quê? Porque está tocando aqui no ponto 1.500. Não é o caso. A alternativa D também não é o caso, porque está tocando no ponto 3.500. A alternativa E muito menos, porque está tocando no ponto 5. Tá. Essa aqui foi muito fácil, porque só com uma análise nós eliminamos todas as outras alternativas. Mas e se não fosse o caso? Aí eu recomendo a vocês utilizar um dos valores da abscissa, um dos valores de x, e verificar se isso realmente está acontecendo. Por exemplo, na alternativa C, que nós vimos que é a correta, nós temos ali embaixo o 10. E o 10 está ligando ali com o 30.000. Vamos verificar se isso é verdadeiro mesmo. Vamos ver quanto que dá o f de 10. Ou seja, substituir aí o tempo por 10 anos. 3.000 vezes 10 elevado a 0,1 vezes o tempo. Tempo de quanto? De 10 anos. F de 10 é igual a 3.000 vezes 10 elevado a 0,1 vezes 10 dá 1. 1 décimo de 10 é 1 mesmo. E nós vimos também lá na primeira série do ensino médio que todo número elevado a expoente 1 dá ele mesmo. Portanto, o f de 10 vai ser 3.000 vezes 10, o que dá 30.000. E isso reforça o que já vimos descoberto anteriormente, que a alternativa correta é a alternativa C, está de acordo com o gabarito, e para a terceira série do ensino médio é um nível pré-calibrado fácil. Essa mesma questão aparece também no caderno da terceira série do ensino médio.
Caderno do professor, página 17, caderno do aluno, página 8, situação de aprendizagem 1. O você aprendeu 4, é a mesma com os mesmos dados.